Pessoal, boa tarde, tudo bem? Como eu prometi na aula passada, gravar a explicação para vocês da nossa matéria passada, deixa eu só ajustar essa tela aqui, pessoal. Tá, peraí, ela não está querendo. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Como falei para vocês na aula passada, hoje eu faria, a explicação da nossa atividade, que a gente iniciou na semana passada. Hoje nós vamos falar dos mecanismos reprodutivos. Que são mecanismos reprodutivos? São os mecanismos, que geram novos seres, seres vivos, podem ser plantas, podem ser animais, então é o que a gente chama de reprodução. E essa reprodução, pessoal, é feita de duas formas, Tem a forma sexuada e assexuada. Na forma assexuada não ocorre a troca de material genético, Ou seja, não vai haver a troca de características. Na sexuada, sim, na sexuada há troca de material genético, E por isso tem aí várias, tem uma variabilidade grande de material genético, Tanto é que dentro de uma família, quando ocorre a troca de material genético, pode vir um menino, pode vir uma menina, pode vir a cor clara, a cor um pouco mais moreninha, assim como eu, pode mudar o formato dos olhos, da boca e tal, Então é uma variabilidade grande que tem, Tem aí os gêmeos, que nem são eles, têm a mesma característica. Acompanhe aqui comigo dentro do texto, a reprodução. Deixa eu marcar aqui para vocês. Não tá legal, vermelho melhor, A reprodução, pessoal, é uma característica diferente. Deixa eu tirar aqui a tela. Que diferem os seres inanimados, ou seja, os seres que não têm vida, dos seres animados, dos seres que têm vida, Então, a reprodução é que faz essa diferença. E que processo é esse? É o processo, que os organismos possuem e deixam seus descendentes. Perdão, pessoal, esqueci que são só 2 minutos. Cada vídeo só tem 2 minutos, E, então é o processo que as características são passadas de um ser para o outro, passando aí, a eles uma cópia de todos ou alguns de seus genes, o DNA e o RNA. A reprodução, pessoal, é muito importante nesse processo aí, E ela costuma ser dividida em duas categorias. Essas que expliquei para vocês também agora há pouco, reprodução sexuada e assexuada. Falar um pouquinho da reprodução assexuada, pessoal, é aquela que não tem a troca do material genético, é a ausência, no caso do sexo, que fala, do ato sexual propriamente dito, mas a gente chama de troca de material genético. Então, na reprodução assexuada não ocorre, o indivíduo ele dá origem, a mais ou a um descendente por tal motivo, que são geneticamente idênticos, Um pezinho de couve, se você tirar a muda e plantar, ele vai ficar igualzinho, É uma reprodução por brotamento que a gente chama. Uma semente de quiabo, se você plantar, vai vir lá aquele monte de quiabinhos, É uma forma de reprodução assexuada, ou seja, não tem a troca do material genético. Ainda acompanhando aqui, pessoal, quanto à reprodução sexuada agora, ela pode partir, deixa eu marcar para vocês. Reprodução sexuada, ela ocorre a partir da união de gametas. A gente vai explicar melhor depois que são esses gametas, Tá dentro do material genético também, Metade vai para uma célula, outra metade, então eles se juntam. Explicando melhor, então, o que acontece com esses gametas, Tem aí o pai e a mãe, o sexo masculino, o sexo feminino, cada um vai doar parte dos seus gametas, Esses gametas vão se juntar, E vai dar uma características, a seus descendentes, O gameta masculino e o gameta feminino, metade, É que nós chamamos aí de cromossomos. Vamos ver também um pouquinho melhor adiante. Ele tem em comum, as suas vantagens da variabilidade genética, Ou seja, tem vários seres humanos, nós temos aí milhares e milhões de pessoas, que
cada um tem uma genética diferente, né? Ninguém pensa igual, ninguém gosta da mesma coisa, então é uma variabilidade grande, né? Tem aí os seres, né, que têm os olhinhos mais puxadinhos, são os asiáticos, aqueles que têm os mais abertos. Né? Cada um tem uma função específica, né? Tem as suas vantagens e desvantagens. E nesse processo reprodutivo, pessoal, de fecundação, ela pode ser tanto externa quanto interna. O que é uma reprodução externa e interna? Né? São aquelas tipo uma ave, né? Uma ave, ela põe ovo, né? Ela tem a fecundação interna, né? Porque ele tem a cópula, né? Entre tipo o galo e a galinha, né? E ali vai ser fecundado, mas ela vai colocar um ovo, então a reprodução vai ser externa. Já no caso de uma baleia, né? A baleia tem a reprodução interna, ela vai gerar aí um filhote através da troca do material genético, sem que precise colocar ovos, né, dentro de uma placenta. Isso é reprodução interna, né? É essa diferença aí que tem entre uma e outra. E existem também, pessoal, continuando, né? Nesse processo reprodutivo existe também, ó, nesse tipo reprodutivo, né? Já falei para vocês da fecundação interna e externa. Existem organismos que podem se reproduzir tanto assexuadamente como sexuadamente, né? Ele consegue fazer aí, né? Consegue ter as duas funções. As plantas e alguns quinidários, né? Quinidários são animais que vivem no mar, né? Então elas conseguem fazer essas duas funções aí. Há também os casos especiais de reprodução, como a partonogenese, em que acontece o desenvolvimento de embriões a partir de óvulos fecundados, o exemplo que eu falei para vocês agora há pouco. E agora, pessoal, nós temos aqui alguns exercícios, né? Vou deixar aí para vocês tentarem fazer e a gente vai fazer a correção juntos daqui a pouquinho, ó. São 5. Deixa eu conferir aqui, são 5 exercícios, tá? Dá uma consultada no material de vocês. Eu devo colocar um vídeo para ajudar aí também na explicação desse exercício. Vou colocar um vídeo ou um link aí para poder ajudar vocês, tá bom? Até daqui a pouco, abraço. Tá, pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos aí do nosso recesso. Hoje a gente vai dar continuação da nossa aula onde paramos, né? Ainda falando sobre as células. Hoje nós vamos falar das estruturas dessas células. E como vocês viram no texto anterior, nós temos aí dois exemplos básicos de células. Nós temos a célula animal, essa aqui azul, onde eu estou com o cursor. Dentro dessa célula tem várias organelas, né, que são responsáveis pelas funções dessa célula dentro do organismo. E aqui ao lado nós temos a célula vegetal, né, está na cor verde. Vegetal são as células que pertencem ao grupo das plantas, né? E cada célula ela tem uma função específica, e organelas, né, que são essas partes interior aqui, ó, que estão dentro dessas células, das mais variadas formas possíveis. Aqui, ó, a célula, ela forma um organismo dos seres vivos. Então é a célula que dá esse formato aí. Deixa eu só mudar a cor aqui. Que vão apresentar aí uma membrana envolvendo, pessoal. Membrana é como se fosse uma película, né? Essa parte aqui que protege, como se fosse a pele do nosso corpo, a gente pode chamar de membrana. Uma pequena película, ela vai envolver aqui o núcleo, né? A parte mais interior, que está aí a nossa organela. Por isso elas são chamadas de células eucariotas. A célula eucariota ela é constituída de membrana plasmática. Ok? Então, essa é a nossa célula eucariota. E aí nós temos vários tipos de organela aqui.